Olá a todas e todos. Vamos continuar com as nossas aulas de Sol 552, Geoquímica de Superfície. E na aula passada a gente estava falando sobre os horizontes e as camadas. A gente começou falando do horizonte ou da camada O, que são aquelas seções orgânicas de solo cujas propriedades morfológicas, físicas, químicas são dominadas pela matéria orgânica e são típicas de ambientes não alagados, de ambientes oxidantes, tipicamente de áreas mais frias e que por isso desfavorecem a decomposição da matéria orgânica e podem formar horizontes, camadas, seções bem espessas, ok? Além do horizonte O, a gente também tem o horizonte ou a camada H, podendo ser encontrada em alguns locais. Essa essa seção ela também é uma seção orgânica, ou seja, as suas propriedades também são ditadas pela matéria orgânica. Geralmente vai ser uma seção bastante escura, bastante brunada, como a que vocês conseguem ver aí na foto, tá? Com uma coloração bem perto do preto. Só que neste caso, essa seção, ela tem um acúmulo muito grande de material orgânico em função de um processo que a gente chama de paludização, que é o acúmulo de material orgânico em ambientes alagados ou encharcados, como se fosse um brejo, né? Esses ambientes alagados, em função do baixo EH, da baixa disponibilidade de elétrons, acaba induzindo ou selecionando a atividade microbiana para que tenha uma menor decomposição da matéria orgânica. Isso porque em ambientes alagados, nem todo microorganismo vai conseguir persistir, se desenvolver, e somente algumas espécies vão conseguir se adaptar ou sobreviver a essas condições. E por isso eles acabam decompondo menos e também por ter uma taxa de decomposição mais lenta, processos biológicos e químicos que são mais lentos em comparação àqueles micro-organismos que conseguem decompor em ambientes oxidantes. Então, é natural que ambientes alagados possam favorecer o acúmulo de material orgânico. E se a gente encontra, então, em campo uma área alagada e que tem um acúmulo acentuado de material orgânico, a gente sabe que aquilo ali é uma área mais preservada, que foi menos antropizada, ou que pelo menos sofre menos erosão, ou a gente também pode encontrar no fundo de vales, mesmo que sejam vales secos, que não tenham mais um rio correndo hoje, mas a gente pode eventualmente encontrar essas seções orgânicas e isso traz para a gente a informação que aquele ambiente ele já teve um acúmulo acentuado de material orgânico por conta de uma condição alagada, de uma condição de saturação. É muito comum a gente encontrar essas seções também no alto de algumas áreas, mesmo em áreas elevadas, em montanhas e serras, e que não seja por um efeito apenas da temperatura, mas predominantemente por estagnação de água. Algumas áreas montanhosas, elas têm problemas de infiltração de água, ou até mesmo alguns vales entalhados entre uma serra, uma montanha e outra. Isso é muito comum em Minas Gerais. E acaba desenvolvendo esses horizontes alagados com uma coloração muito brunada, que reflete matéria orgânica em diferentes estágios de decomposição. Assim como o horizonte O, esse horizonte H também pode ser encontrado tanto na superfície quanto em subsuperfície, e quando ele está em subsuperfície, indica que ele foi enterrado, ou seja, ele se formou em superfície por uma condição de baixa drenagem de água
e ele foi enterrado por processos erosivos posteriores. Ok? Um outro horizonte que é igualmente importante é o horizonte A, que esse já é mais conhecido de todo mundo. O horizonte A é um horizonte mineral, ou seja, ele é um horizonte que as propriedades morfológicas, físicas, químicas, todas elas são ditadas em função das propriedades minerais que aquele horizonte tem. Essas propriedades minerais, elas são determinadas agora em função de quais são os minerais que são encontrados. Se eu tenho caulinitas, se eu tenho aloesitas, se eu tenho esmectitas, se eu tenho óxidos de ferro, óxidos de alumínio, são essas as características, são esses os minerais, perdão, que vão determinar as características daquele horizonte. Porém, contudo, todavia, esse é um horizonte que tem uma coloração muito escura, como é que vocês podem ver tanto na foto A quanto na foto B. Só que essa coloração escura, ela é a exceção, ela não tem a ver com os minerais que estão presentes, mas sim com uma melanização do horizonte. É só lembrar que melanina está associado com um escurecimento da nossa pele e essa mesma melanina é associada com um escurecimento do horizonte superficial. Essa melanização ela está associada com uma parcial decomposição dos compostos orgânicos que são produzidos em superfície e por isso acabam tingindo um horizonte superficial. É interessante saber que o horizonte A ele pode ser tanto associado com esse horizonte de coloração mais escura, como também um horizonte que tem diretamente ação humana, que é o caso, por exemplo, dessa figura B. Na figura B, a gente consegue ver um perfil de vários centímetros e até de vários metros, com uma coloração bem brunada, bem escura, e umas coisinhas brancas aqui, né? Essas coisinhas brancas, quando a gente chama mais atenção, consegue-se ver que são, na verdade, conchas. E aqui, nesse tubinho, a gente vê um pedaço de osso humano que está incorporado a esse horizonte. Esses materiais, eles refletem diretamente uma ação humana. Esse aqui é conhecido como sambaqui pela maioria das pessoas que estudam solos de regiões litorâneas, solos que foram produzidos por comunidades humanas também, e que esse horizonte brunado, escuro, e que nesse caso aqui tem também evidências de ação humana, ele é chamado de um horizonte A. O horizonte A, a gente tem que tomar cuidado que, apesar da sua coloração muito escura, não necessariamente é abundante ou rico em matéria orgânica. Esses que são ricos são o O ou o H. Aqui eu posso ter teores baixos, teores medianos e às vezes alguns teores altos, mas nunca tão altos como o dos horizontes O e H. E uma outra coisa importante é saber que, assim como O, assim como H, o horizonte A também pode estar na superfície ou pode se encontrar enterrado, desde que alguns processos geomorfológicos tenham atuado e construído uma camada acima desse horizonte A por erosão a montante. Outro horizonte que também é muito importante é o horizonte E. O horizonte E, ele é esse horizonte de uma coloração bem pálida, bem esbranquiçada, que a gente consegue ver facilmente nessa foto e que inclusive ele tem umas línguas aqui, estão vendo? Ele tem alguns tongs que a gente chama.
Esse horizonte E, ele é formado por um processo que nós chamamos de eluviação. A eluviação de material fino, de essencialmente argilas. E o que seria essa eluviação? Eluviação ela pode ser associada com exportação, ou seja, com a saída. Então, a eluviação nada mais é que um processo de saída de materiais finos. É muito comum que as argilas, esses materiais finos, sofram migração vertical dentro do perfil do solo por efeito da água da chuva. Em exemplo, ambientes que são muito arenosos acabam tendo uma baixa estabilidade dos agregados e uma baixa preservação da matéria orgânica que pode estar dentro desses agregados. Consequentemente, se a gente tem um clima muito chuvoso, a água da chuva que percola através dos agregados pode induzir a eluviação, pode induzir a migração da matéria orgânica. E aí aquela matéria orgânica que um dia já esteve no horizonte A, ela acaba sendo transportada junto com a água da chuva por dentro dos poros do solo e vai se acumular lá num outro horizonte, numa profundidade maior. E aí essa saída de material orgânico vai deixando uma parte do horizonte mais esbranquiçada. E aí ele deixa de ser um horizonte A para ser um horizonte E. Então, a tendência é que o horizonte A se transforme, uma parte dele se transforme num horizonte E, se eu tenho eluviação, se eu tenho um ambiente com uma textura muito arenosa, numa condição bastante chuvosa, ok? Então, a presença do horizonte E, ela indica para a gente que aquele material ele passou por uma migração muito intensa. Por que o horizonte E pode ser importante para nós aqui? Quando eu falo que existe uma migração de finos, eu preciso entender que finos que estão migrando. Eu posso falar de argila mineral, como novamente caulinitas, óxidos de ferro, posso falar de esmectitas, mais raramente, mas eu posso também abordar matéria orgânica. A matéria orgânica do solo é parte dessa migração dos horizontes mais próximos da superfície para os horizontes mais profundos. E isso pode induzir a alguns problemas se a gente não souber interpretar adequadamente esse processo. Vou dar um exemplo para vocês. É muito comum que a gente tente datar os materiais através da técnica de carbono 14, porque é uma técnica que é muito bem estabelecida. Para estudos arqueológicos, ela tem um alcance muito bom, tem uma resolução muito boa e tem um preço relativamente acessível. No Brasil, a gente consegue fazer praticamente em pelo menos uma universidade em cada região geográfica. Então, é acessível para a gente conseguir fazer uma análise a partir dessa técnica. O problema é que se eu aplicar essa técnica para qualquer solo, isso vira um problema. Para solos, por exemplo, que passam ou que passaram por eluviação, se eu usar a técnica de carbono 14, eu posso rejuvenescer o meu material, porque muito da matéria orgânica que está sendo recentemente produzida na superfície, ela migra e se acumula em profundidade, fazendo com que aquela matéria orgânica que é relativamente jovem, que pode ter sido produzida há 10 anos, há 100 anos ou há muito menos tempo do que isso, consiga atingir uma profundidade elevada e quando eu coletar minha amostra, eu vou subestimar a idade do meu material, porque eu vou ter uma mistura de matéria orgânica mais antiga com uma mistura com uma parte, perdão, de material orgânico mais jovem, e isso vai chegar a uma idade irreal. Então, é sempre importante a gente saber em campo reconhecer
quais são os horizontes presentes, porque justamente isso vai nos permitir pensar em técnicas mais adequadas e menos adequadas e principalmente salvar recurso e tempo para não desperdiçar o nosso trabalho. Outro horizonte que é muito comum, e esse também é muito conhecido de todos, talvez o mais conhecido, porque na literatura se tem que é o horizonte mais importante, embora há controvérsias, é o horizonte B. O horizonte B, ao contrário dos outros, ele é um horizonte que pode passar por vários processos. Então a gente tem o horizonte O e H que passam por um processo principal que é acúmulo de material orgânico. A gente tem o horizonte A que é melanização do material mineral. Tem o horizonte E que é eluviação de finos. E o horizonte B que agora são vários possíveis processos que vão formar o horizonte B. O horizonte B ele pode ser formado, por exemplo, por iluviação. Lembra da iluviação, que é a saída, exportação, se exporta a algum lugar, algum ponto também importa. Então, o horizonte B é aquele horizonte que vai receber a argila que migrou do horizonte E. Né? Um dos tipos de horizonte B é esse, que pode receber essa argila e, portanto, ele sofre o processo de iluviação, de chegada, de concentração, de acúmulo de argila que migrou através do horizonte E e que agora se concentrou numa profundidade maior. Quando isso acontece, é muito comum que o horizonte B ele assuma essa característica que a gente vê nessa foto aqui, ó. Ele fica com uma superfície brilhosa nas suas paredes, nas paredes dos seus agregados. Essa superfície brilhosa nada mais é do que argila que migrou da superfície ou dos horizontes mais próximos da superfície e que agora se depositou na parede dos agregados. Quando você olha para um agregado que tem esse aspecto brilhoso, é como se você estivesse olhando para aquele globo de discoteca. Ele é uma superfície, né, poligonal, cheia de espelhos, com centenas de espelhos ali colados na sua superfície que reflete a luz da boate. Né? Aqui nesse caso, a gente tem um corpo poliédrico que também tem centenas, aí aqui centenas de milhares de espelhos, que são as argilas. As argilas geralmente elas têm um formato laminar e refletem a luz. É o espelho que a gente tem em casa. Então, quando você tem um agregado, você tem centenas de milhares de espelhos refletindo a luz do sol. E por isso que dão esse aspecto brilhoso. E a gente só vê esse aspecto brilhoso quando houve migração de argila. Ok? Outro processo que pode também estar associado à formação de um horizonte B é o acúmulo de matéria orgânica. Do mesmo jeito que a matéria orgânica migra e sai do horizonte E e se concentra em algum outro ponto. E aí pode concentrar, formando esse horizonte B escuro que a gente está vendo. Olha só que interessante. Aqui eu tenho um horizonte B também melanizado, um horizonte B que está com uma coloração brunada. A diferença desse horizonte B para o horizonte A é que esse horizonte B ele se formou porque a matéria orgânica migrou da superfície ou de um horizonte próximo da superfície para se concentrar em subsuperfície, enquanto no horizonte a matéria orgânica já estava em superfície, ela não migrou e ela só parcialmente sendo decomposta tinge aquele material, ok? J, como a gente pode saber se eu estou tratando no campo de um horizonte A enterrado ou de um horizonte B que tem uma coloração brunada? Essa é a pergunta que vale R$ 1 milhão, mas é uma pergunta relativamente simples de ser respondida. Quisera eu receber R$ 1 milhão toda vez que eu respondo isso. É fácil saber, porque vocês conseguem ver, por exemplo, nessa foto, que eu tenho aqui logo acima do meu
horizonte B com uma coloração escura, ou com essa seção com uma coloração escura, logo acima uma seção com uma coloração bem clara. Então, essa sobreposição de um horizonte bem claro e logo abaixo um horizonte escuro sugere ou indica que houve migração de material e que essa migração é que induziu, é que criou esse horizonte escuro. É lógico que isso é uma indução, eu posso levar algumas amostras para o laboratório para fazer essa confirmação, a gente vai discutir isso mais à frente, mas isso no campo já é uma boa evidência para a gente que se trata aqui de um horizonte B e não de um horizonte A, ok? Eu também posso ter um acúmulo tão grande de argila no horizonte B que pode inclusive produzir variações texturais e morfológicas completamente diferentes. Vocês estão vendo nessa foto aqui, ó, que a migração de argila ela foi tão intensa que ela produziu uma coloração bem avermelhada no horizonte B, enquanto eu fiquei com uma coloração bem pálida aqui no meu horizonte E. Então, todos esses processos eles podem induzir a formação de um horizonte B. Inclusive, simplesmente a pedalização, que é um dos processos mais simples que a gente tem, que é simplesmente a formação de pads, formação de agregados. Então, a própria conjunção entre areia, silt e argila, quando elas floculam, se cimentam e formam agregados, isso também pode trazer a gente a entender como um horizonte B. Tal qual o horizonte E, o horizonte B também só pode se formar em subsuperfície. Então, se eventualmente em campo eu encontro um horizonte B em superfície, isso indica para a gente que os horizontes superficiais que cobriam esse horizonte B, eles foram erodidos. Então, eita, eu já sei que aquele local é uma área que antigamente tinha uma certa estabilidade geomorfológica, topográfica, tectônica, e que essa estabilidade ela foi perturbada ao longo do tempo e que esses horizontes foram erodidos, então, no passado ou em condições ambientais presentes. Seja qual for a condição, isso já é algo notório e importante que a gente tome nota, ok? Esse é o conteúdo que a gente reserva para a nossa segunda aula. Na semana que vem, a gente retorna para finalizar sobre os nossos horizontes diagnósticos e como a gente pode conseguir identificá-los no campo e quais são as informações retiradas a partir disso. Ok? Muito obrigado e até logo!